E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos para mais uma? Meus amigos, continuando o nosso curso de montagem e manutenção de computadores, espero que vocês estejam gostando, cara, pois eu tenho me esforçado bastante para mostrar para vocês com maior riqueza de detalhes é, todos os componentes, as partes, os detalhes, né? As coisas que vão fazer grande diferença quando vocês forem trabalhar, não só para vocês para montarem uma máquina gamer ou para montar uma máquina de trabalho para vocês ou para alguém, como também para fazer o reparo. Eu acredito que esses detalhes não são ensinados em todos os cursos e muitos deles vocês só vão adquirir de acordo com as situações que forem aparecendo na vida de vocês. Então eu assim estou antecipando e mostrando para vocês essas situações e acredito que vai ser de grande valia. Então eu peço que você possa curtir nosso vídeo, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal. Nós estamos próximos aí de chegar aos mil inscritos. E também compartilhe essas notificações para que vocês sempre fiquem por dentro e saibam quando vai ser lançado um próximo vídeo de continuidade dessa nossa série aqui de curso de montagem e manutenção de computadores. Então, sem mais delongas, hoje eu quero mostrar para vocês a parte eletrônica da placa-mãe. Então, na nossa primeira aula, nós identificamos as coisas que são mais pertinentes a gente que é da área de informática, que é a parte dos slots de memória, soquete, o pino de alimentação do processador. Nós falamos sobre essa parte aqui de fora, né, dos periféricos que a gente conecta ao computador. Falamos sobre a parte, o PCI Express. Falamos sobre as entradas SATA, sobre a alimentação ATX. Falamos sobre o PCI-E. Falamos sobre diversas partes aqui sobre o chipset, sobre o CI Super I/O, sobre a bateria da CMOS. Falamos sobre vários itens que são de suma importância. Só que hoje eu quero me ater a parte eletrônica da nossa placa-mãe. Então eu queria mostrar para vocês digamos, uma evolução dentro da nossa área de algumas coisas que agora são de outra forma, né, de outra maneira. Então eu vou mostrar para vocês aqui, essa aqui no caso é uma placa-mãe que em relação às três, né, essa aqui é uma 1155, essa aqui é uma AM3+, e essa daqui é uma LGA 775, né, que acho que era uma das mais recentes da LGA 775. E eu quero mostrar para vocês umas mudanças bem interessantes que aconteceram ao longo do tempo entre as placas-mães. Então aqui, ó, a primeira mudança que eu quero mostrar para vocês da arquitetura que nós já tínhamos visto anteriormente é que antes nós tínhamos um chipset ponte norte e um chipset ponte sul. Essa arquitetura ela foi substituída por uma arquitetura de um chip único, tanto aqui, né, para AMD, como para Intel. Então, esse chip único, nós chamamos ele de chipset PCH, ou seja, PCH porque ele abrange o ponte norte e ponte sul numa única peça, num único encapsulamento. Encapsulamento é onde aquela tecnologia está disposta, né, tá feita, né, o formato em que ela está feita. Então, nós temos aqui em um único chip, notem que não tem mais ponte norte e ponte sul. Então aqui, essa nova arquitetura é chamada de PCH. Ou seja, metade desse chip aqui é ponte norte, a outra metade ponte sul. Então não tenho mais dois chipsets, eu tenho agora um único chipset chamado de PCH. É uma das diferenças das novas placas-mães. Então agora eu vou começar a identificação e outra coisa também é que algumas placas-mães elas têm alimentação com 8 pinos. Elas requerem um consumo maior de energia e aí 4 pinos não seriam suficientes para suprir. Então, algumas placas-mães elas requerem uma alimentação de 8 pinos. E aí requer uma fonte especial que tem esses 8 pinos para poder fazer essa alimentação. Ou que você compre um adaptador de 4 para 8 pinos. Mas a grande maioria das placas-mães são 4 pinos. Então, é outra diferença que eu queria mostrar para vocês de arquitetura. Então, seguindo com a nossa parte da identificação da placa eletrônica, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu acho que azul é mais fácil para poder contrastar aqui. Então, aqui embaixo, eu tenho aqui uma porta chamada LTP. Essa porta aqui, LTP, ela era uma porta de expansão, onde eu poderia conectar aqui um cabo flat, e esse LTP, ele faria, no caso, a função
dessa porta aqui paralela, chamada também de porta LTP. Então, eu poderia tirar, no caso, como esse daqui não veio isso, eu poderia comprar esse aqui auxiliar, né, com um cabo flat e colocar essa saída aqui em cima, já que ela não tem. Então, essa aqui seria uma saída equivalente a essa saída aqui, que eram para impressoras antigas. Essa porta aqui com A é uma porta que eu poderia, antigamente, fazer uma leitura dessa placa-mãe num outro computador para poder fazer alguns tipos de diagnóstico, ou para poder regravar o firmware. O firmware é um programa que gerencia o Super I/O. Então, eu poderia regravar o firmware do Super I/O, ou poderia também ainda, dependendo da configuração da placa, regravar o BIOS, né, da placa-mãe. No caso, o BIOS dele está aqui nesse ponto aqui. E aí eu poderia esse dispositivo aqui, eu poderia estar fazendo a regravação ou a reconfiguração desse chip aqui. Aqui embaixo eu tenho as entradas USBs. Vocês viram o primeiro vídeo sobre gabinete, você viu que nós tínhamos alguns pinos, né, que nós tínhamos que encaixar aqui na placa-mãe. Então aqui nessa pinagem aqui, eu tenho os encaixes das USBs. Inclusive vou fazer uma aula exclusiva para poder mostrar para vocês como é que a gente conecta, a gente chama de painel frontal. Então eu tenho aqui para uma USB ou leitor de cartão, e aqui a segunda USB ou leitor de cartão. Aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de painel frontal. O primeiro painel aqui, onde eu encaixo os LEDs, né, de power, que está ligado no gabinete, o botão de ligar e desligar, o botão reset, o botão que indica que o HD está funcionando, e também o buzzer ou speaker, que seria esse dispositivo aqui, que na próxima aula nós vamos estar ligando a placa-mãe, e ele vai fazer alguns diagnósticos para a gente de acordo com a quantidade de sons que ele emitir. Então ele ficaria conectado aqui. Então aqui embaixo nós temos o que a gente chama de painel frontal, nessa parte daqui. Deixa eu ver se tem outra coisa que nós não falamos na última aula. Seria só isso daqui mesmo. Então, uma outra coisa que eu queria salientar com vocês é o seguinte. Essa placa-mãe aqui, percebam que, vou chegar aqui mais próximo, o BIOS dela é esse dispositivo aqui. Esse daqui é o BIOS dela. A maioria das placas-mães hoje em dia, elas trabalham com dois tipos de BIOS, a B-BIOS e a M-BIOS. Seria a BIOS principal e a BIOS de backup, né? Então, esse encapsulamento, né, esse daqui, esse formato, é o mais comum nos dias de hoje. Esse daqui, se você precisar regravar ou precisar resolver algum assunto de BIOS, você precisa retirar com solda, né, para poder retirar ele daqui. As gerações anteriores, as BIOS eram soqueteadas, ou seja, as BIOS... Não, peraí, não, essa aqui não. As BIOS, elas eram aqui, ó. Você simplesmente, só de puxar aqui, ou... Se viesse com uma pinça aqui embaixo, ó. Então, só de você vir aqui, eu sou burro, abessa que eu já amassei o pino aqui, vou desamassar. Então, só de você fazer isso daqui, você retirava o BIOS. Se você precisasse regravar, precisasse fazer alguma limpeza ou algum outro procedimento com ela, era dessa forma aqui. Esse daqui, essas de hoje em dia, não são mais nesse formato. Eles são nesse formato aqui. Esse aqui é chamado de SOC 8. SOC 8, que é esse formato aqui. E esse daqui é chamado de SOP, o SOIP 8. Esse daqui. 8 porque são 8 pernas, né? 8 pinos que você tem de contato. Então, essa é uma das diferenças das gerações anteriores para as atuais, que o BIOS ele é soldado, ele vem nesse formato aqui. Geralmente vem duas BIOS na mesma placa. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a mão eu não tenho... Aqui a mão não tenho assim, uma placa-mãe que tenha duas BIOS, mas são duas... Fica escrito B-BIOS, que é a BIOS de backup, e a M-BIOS, que é a BIOS principal. O BIOS de backup, ele serve para quando
acontece alguma coisa com a BIOS principal, ele entra em ação e não neutraliza a placa, né? Tipo assim, se a placa geralmente o BIOS corromper, ou ela não liga, ou ela liga sozinha e não apresenta o vídeo, ou alguma coisa para de funcionar. Então a BBIOS seria um backup, né? Uma redundância para caso uma parasse de funcionar. Então, o BIOS, perdão, desculpa. Uma correção, cara, uma errata, é que eu falei que esse daqui era o BIOS, mas só que na verdade o BIOS é esse daqui, ó. BBIOS, que é essa de backup, e essa aqui que é MBIOS, que é a BIOS principal, né? Main principal, backup BIOS. Então esses dois aqui são o BIOS dessa placa. Ó, MBIOS, que é essa daqui, e BBIOS. Então agora sim, agora acertei. Então, então já que nós identificamos aqui essas partes aqui, nós vamos para outros pontos que nós não identificamos na última aula. É o seguinte: esse ponto aqui chamado CPU fan, ele é o local onde a gente encaixa o cooler do processador. Então, ele aqui tem 4 pinos, porque um pino desse é de controle, ou seja, ele vai girar mais rápido ou mais devagar, dependendo da temperatura do processador. Diferente desse daqui chamado de chafan, né, ou sysfan, que ele não tem esse controle. Embora ele tenha 4 pinos, são dois de alimentação e dois de que a gente chama de GND ou terra. Então ele não tem esse controle como tem esse controle aqui. Se você conectar o cooler em vez nesse daqui, assim que ele iniciar, ele vai dar um erro. Ele vai dar erro dizendo que você conectou o CPU o cooler no lugar errado. Então esse daqui também é outro dispositivo que nós não tratamos nas aulas anteriores. Então agora vamos para, de fato, a parte eletrônica. Outra coisa, perdão, sou burro pra caramba, que de diferença dos outros, é que quando eu expliquei para vocês sobre o PCI, nós vimos que na maioria das placas, o PCI, ele era esse PCI aqui grande. Esse aqui já começou a modificação. Esse daqui, as placas modernas, o PCI que tem a mesma função daquele lá, já é esse PCI chamado PCIe 16X, que é um espaço bem menor que ele ocupa aqui na placa, e o encaixe também ele é diferente. Então esse PCIe é a versão mais moderna, enquanto aquele era a versão mais antiga. Então, de mudanças assim significativas são essas, né, de uma geração para outra. Então vamos lá. Esse componente aqui, que nós vemos aqui embaixo, ele é chamado de cristal oscilador. Esse componente aqui, ele é um cristal de quartzo, né, que é um componente eletrônico. Ele fica preso por essa estrutura aqui, porque como ele oscila, ele balança de fato, né, ele se mexe, e ele gera frequências para o chipset, para ele fazer o reinício da função de ligar. A gente chama de sinal de reset. O sinal de reset é preparar uma sessão para iniciar. Então, quando a gente liga a placa-mãe, o Super I/O, que é esse componente aqui, ele está recebendo atenção e ele libera o sinal para que o chipset faça ele gere uma nova sessão, que a gente chama de sinal de reset. Nova sessão que eu falo é iniciar uma nova geração de imagem, iniciar a placa-mãe, né? Fazer a placa-mãe gerar imagem. Então, esse cristal aqui, oscilador, ele gera as frequências para que o chipset possa se basear e iniciar o funcionamento da placa-mãe. Aqui eu tenho um outro cristal, só que está em outro encapsulamento. Ele ajuda a gerenciar as frequências da placa-mãe. Então, eu tenho dois cristais aqui. Eu tenho esse daqui e esse daqui, chamado cristal de quartzo. Aqui para baixo, eu tenho esses aqui que são chamados de transistores bipolares. Transistores bipolares são uma espécie de chave elétrica que elas deixam ou não passar a eletricidade, dependendo da configuração em que se precisa, né? Esses outros menorzinhos aqui, esses que têm um traço marrom, são capacitores de cerâmica, no formato SMD, porque são esses quadradinhos que são soldados pela placa, eles não atravessam a placa. E temos esses pretinhos que ou são resistores ou são indutores, também chamados de bobinas. Temos essas pecinhas aqui, que são chamadas de redes resistivas ou redes capacitivas, que são um conjunto desses pequenininhos aqui, só que tudo junto numa mesma peça. Então, dependendo aqui de onde eles estejam e dependendo do número que esteja em cima dele, ou são chamados de redes resistivas ou redes capacitivas. Temos aqui mais transistores bipolares aqui.
Aqui nós temos um componente chamado de regulador de tensão, onde ele recebe a voltagem, né, num ponto e diminui ou aumenta do outro lado. Então ele regula, né, a tensão para poder alimentar algum componente. Então vamos dizer que chegou aqui uma voltagem mais alta, só que eu preciso de uma voltagem mais baixa para alimentar essa parte aqui. Então esse componente aqui ele entra em uma voltagem mais alta e sai uma mais baixa ou vice-versa. Aqui nós temos o pino que nós chamamos de pino de CMOS, que se eu colocar o pino aqui, a placa-mãe não liga, ou se eu tirar, ou se eu colocar ele também, apaga todas as informações da BIOS que eu havia falado para vocês no primeiro vídeo. Esse das SATA a gente já viu, né, que essas partes aqui, ó, 0, quer dizer que esse aqui é o 0, esse daqui é o SATA 1, SATA 3, SATA 2, né? Esse componente aqui, ele é um capacitor eletrolítico num estado sólido, que é uma versão mais recente, mais moderna, que dá menos problema do que a versão anterior que eu vou mostrar para vocês. Ó, temos outro regulador de tensão aqui, nesse ponto aqui. Temos aqui ó, diversos transistores bipolares que eu havia falado para vocês. Aqui, ó, tem o que a gente chama de bobina de ferrite, que é um fio enrolado, né, que é um indutor, que ele tem a função de armazenar energia de maneira magnética, né, dentro dele. Ele é um indutor, é um fio enrolado. Aqui eu tenho outro regulador de tensão. Assim, na verdade, pelo encapsulamento, pelo formato, eu não sei se ele é um regulador ou se ele é um CI que tem alguma função aqui. O CI significa circuito integrado e ele tem uma função específica no circuito, ou seja, gerar rede, gerar outra coisa, gerar um sinal. Aqui nós temos um transistor do tipo MOSFET, temos aqui, parece que um de entrada e um de saída. Temos mais capacitores eletrolíticos, quer dizer, capacitores de estado sólido, né, capacitores japoneses, também como é conhecido. Outra bobina, capacitores, transistores. Muitos componentes se repetem, ó. Outro aqui que também é um CI ou um regulador. Nós temos aqui esse CI que é chamado de CI PWM, aquele que gera as frequências para poder entrar e sair a corrente e tensão no processador. Então esse aqui seria o CI PWM. Um monte de outros capacitores, transistores, outros componentes que nós já vimos ali. Esse daqui também é chamado de MOSFET, né? Esse MOSFET aqui é o transistor. Esse daqui é a versão mais moderna e essa daqui é uma versão mais antiga. Talvez pelo tamanho, esse daqui aguente uma quantidade de energia elétrica maior do que a desse daqui, geralmente pelo tamanho, né? Pelo formato. Mais bobinas. Temos aqui capacitores também, estado sólido. Esse aqui são capacitores de cerâmica. Temos aqui um fusível para as entradas USBs e entrada PS2, caso aconteça um curto, né, caso uma parte se junte com a outra aqui dentro, não vai danificar os circuitos aqui para dentro, então nós temos um fusível de proteção. Aqui são MOSFETs, igual eu havia falado para vocês. Esse daqui pode ser um CI ou pode ser um regulador de tensão, teria que ver num documento chamado esquema elétrico. Ó, outro cristal oscilador aqui na placa, para gerenciar as frequências da placa. Temos o pequeno CI aqui também. Aqui nós temos, provavelmente, esse componente aqui, ele é o CI, né? Ele é um circuito integrado, e ele é responsável pelo áudio aqui dessa parte daqui. Então esses daqui são só os encaixes, são só os contatos, mas o que faz a função do áudio mesmo, né, que faz sair o som ou receber o som por alguma gravação, por alguma coisa, seria esse daqui que é o CI de áudio. Esse daqui seria os contatos que a gente encaixa para poder sair no gabinete, né? Ali na frente o som, né, do computador. Aqui são as BIOS que eu havia falado para vocês. MOSFET, esse aqui é o CI de rede, que é responsável pela saída, pela coisa de rede aqui. Aqui é só o encaixe mesmo, e aqui que gera a rede do computador. E eu acho que no mais todos os outros componentes eles se repetem aqui na placa-mãe. Outro fusível aqui. E no mais, esse fusível aqui vai proteger as USBs do computador. Caso haja algum tipo de dano de curto, ele se rompe e faz com que não seja danificado os outros circuitos aqui mais importantes. Então, aqui, a parte de componente, acredito que seja isso mesmo, os outros se repetem. Aqui nessa placa aqui também é bem parecido, só que, por exemplo, aqui, esse CI aqui, que seria o CI de áudio, ele é diferente dos outros
daquele dali. Esse daqui, ó, se você olhar, você não vê solda do lado dele, né? Os contatos das perninhas de solda em volta dele. Você só vê as soldas estão embaixo, que é diferente desse daqui, que você vê as perninhas de solda aqui do lado, né? E algumas placas-mães, ó, esses cristais, essas coisas assim, eles estão em posições diferentes, mas a função seria a mesma, né? Só que o fabricante, por alguma opção de querer reaproveitar algum espaço, colocou em lugares diferentes. Esses transistores MOSFET, eles também geram um aquecimento muito grande. Existem algumas placas-mães que ele vem com aqui um dissipador de calor, né, que é uma chapa de metal, aqui em cima desses MOSFETs, exatamente para poder conter o aquecimento deles. Então, algumas placas mais caras, né, mais modernas, têm esse dispositivo aí. E eu vou mostrar para vocês agora, né, para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, as partes que são móveis numa placa-mãe. Então aqui, ó, eu tenho aqui o socket, né, o socket, para me retirar essa base aqui do socket. Nós já fizemos esse tipo de desmontagem numa aula em que eu mostro como é que a gente faz a lavagem da placa-mãe com água e detergente. Então, se vocês quiserem acompanhar a desmontagem completa, né, de outros componentes, a gente fez essa desmontagem, né, essa soltura, nessa aula que nós fizemos a lavagem da placa-mãe, onde a gente tira todas as partes que são móveis dela, né? Então, tiramos aqui, saiu a base. Saiu essa parte aqui, é uma parte móvel. Esse dissipador de calor do chipset também é uma parte móvel. Eu vou colocar aqui. Como ele é uma parte que fica assim, né, fica aberta, se eu puxar ele não sai do outro lado. Então eu tenho que fazer ele ficar bem curtinho para ele poder passar nesse buraco que tem aqui. Então, eu tirei a primeira parte. Cuidado aqui só para vocês não arranharem aqui a placa-mãe com o bico do alicate ou de pinça que vocês forem utilizar para fazer isso. Então, com uma mão você vai puxar e com a outra você vai pronto. Retirei aqui. Ó, o chipset é exatamente esse chip aqui. Agora, no caso, ele é PCH, né? Metade uma coisa e metade outra. Essa parte aqui, ó, esse jumper também, ele sai. E temos aqui o BIOS. Que a gente pode retirar com uma pinça. Muito cuidado para não serem bisonhos como eu, de amassar aqui a perninha. Eu não estou nem vendo o que eu estou fazendo para poder aparecer na câmera, mas isso não é desculpa. Então, a BIOS também sai. Então aqui nessa placa-mãe, tudo que é possível ser solto, né, sem o auxílio de solda, né, só por encaixe, né, por coisa aqui, já foi feito. Então assim que ela é o máximo que eu consigo retirar de parte dela sem que precise soldar. Essa placa-mãe aqui, por exemplo, aqui em cima não tem parafusos. Então como é que eu faço? Eu venho aqui embaixo, ó, levanto essa trava, venho aqui embaixo dessa, levanto também. Aqui embaixo dessa,
essa tá dura ou a pinça tá muito mole. Ou os dois, né? Pronto. E a última aqui, ó. Esse aqui também é M3, cara. Só que o fabricante, por algum motivo, os dois são ASRock, né? Eles vão fazer de uma maneira diferente. Então, basta que eu aperte aqui, ó. Aperte aqui, sai um lado, aqui, aqui. Ah, e outra diferença que eu esqueci de falar para vocês é que as placas-mães modernas, elas não usam mais esses capacitores aqui, ó. Esses capacitores, os chamados capacitores eletrolíticos, eles eram capacitores que davam muito problema de estufamento. Ele subia aqui, né, ficava alto, ficava inchado aqui e provocava um monte de problemas no circuito. Às vezes a placa-mãe não ligava, ou ligava e não dava vídeo, ou às vezes alguma coisa parava de funcionar por causa disso. Então, eles foram substituídos por esses capacitores que eu mostrei para vocês, chamados de capacitores sólidos. Inclusive aqui na placa-mãe tem até uma informação escrita a respeito disso daqui, ó. Ó, todos os capacitores são sólidos, são esses aqui. Então, isso aí diminuiu bastante alguns tipos de problemas que davam em placas-mães que tinham aqueles capacitores. Então, foi outra mudança significativa nas placas-mães. E para a gente fechar, falta a gente tirar esse soquete dessa placa-mãe aqui, porque o chipset a gente já viu que é igual, ali para poder tirar. O BIOS desse aqui é soldado, né? Então, outra parte a gente pode tirar, ser essa parte aqui. Então aqui, ó, eu vou, para retirar isso aqui, você vai precisar de uma chave sextavada, né, ou estrela. O número dessa chave aqui é número T20, a chave T20. Esse tipo de procedimento você talvez só vá fazer ou para limpeza, ou se por acaso esse soquete, né, essa base, tiver quebra, né, alguma coisa assim do tipo, que é muito, mas muito difícil de acontecer mesmo. Mas não custa deixar o conhecimento aqui para vocês, né? Pronto, retirei aqui. Aqui embaixo ficou a base. E aqui, essa daqui, chipset, se tira do mesmo jeito, essa coisa aqui se tira do mesmo jeito que o outro. Então, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos estar trabalhando com a placa-mãe energizada, nós vamos estar ligando a placa-mãe na bancada, sem o gabinete. Vou mostrar para vocês como é que a gente liga, alguns testes que a gente pode fazer na placa-mãe e a utilizarmos coisas a nosso favor para testar a placa-mãe, para a gente descobrir alguns defeitos, como o uso do speaker, né, ou buzzer, né. Então a gente vai fazer esse tipo de estudo na nossa próxima aula. Então, você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até uma próxima aula. Um forte abraço e valeu!